Mano Carlos Piquete, Bota de Deus, Mamalungu, Banadetwe, Kuna Zimbabwe, Anaki Mambote, Kuna Kingenge. Mas a única coisa que se nós queremos receber dinheiro é o trabalho. Mãe, pais, filhos devem ter um coração grande. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto a espada terá de ser. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Amém. Muito obrigado. Tem que ser firme até nos últimos tempos. Aqui tem muitas pessoas que estão pensando na criança, com 23, 24, podem sair, começar a namorar à toa, tudo isso. Com 23, 24 é uma idade que nós já estamos procurando dinheiro, já estamos procurando uma pessoa para nós ficar com ele. Mas aqui o mundo está a começar a ir devagar. Mas as pessoas vão entender isso depois. É por isso é muito bom se eu estou falando isso aqui hoje. Vocês são escolhidos, mas vai ter problemas aqui que vocês vão me seguir. Porque o quimbandeiro, as pessoas que entram lá, ele não pede o vizinho. Depois ele não vai pedir vou pedir uma pessoa da igreja que não conhece. Ele pede sempre a pessoa da família. E se eu falei, vocês estão escolhidos, hoje ainda não estão vendo isso. Depois da manhã, outros de vocês que vão saber missão contando, outros não vão gostar. É por isso que eu estou a falar já agora. Porque eu estou vendo à frente. Tá bom? Nos últimos tempos isso vai acontecer. Segundo Timóteo 3, 1 até 5. Saibais disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, sobressusos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência da piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. 6, 5? Amém. Nos últimos tempos, as pessoas não vão gostar mais da palavra de Deus. As pessoas vão começar a ser ladrões, vão começar a mentir. Isso tudo Deus já tinha escrevido no bom livro dele. Isso vai acontecer. E isso está acontecendo nas famílias, está acontecendo nas igrejas, está acontecendo no todo mundo. E está acontecendo também aqui. É por isso, como nós sabemos que essa coisa está acontecendo, nós temos que saber que a tentação vai vir. E se eu falei que vocês são escolhidos, vocês vão entender depois que essas coisas que estão escritas aqui vai começar a vos interromper sempre. Porque se vocês querem sair e entrar na palavra que eu vou vos dar hoje, vocês não podem ser assim como está escrito aqui no 1 Timóteo, ou 2 até 1 até 5. Porque são nossas vontades, coisas que nós queremos. Ou eu quero um homem, eu quero um carro, eu quero uma casa. Toda coisa que vocês querem, Mateus 7,7, se tem isso no vosso coração, até que vão receber, mas o tempo tem que chegar. E também se não chegou aquele tempo ali, não é nada para vocês. Mas o mundo nunca entendeu isso. Se você tem uma ideia, uma coisa tipo, eu vou fazer um carro. Como é que nós hoje temos carro? Temos barcos. Então tivemos uma ideia das pessoas. Mas hoje se manifestou à frente de nossas caras. Porque tem as pessoas ali, visão, quando chegou o tempo, Deus lhes deu. Mas nós queremos coisa rápido. O problema é que nós somos filhos de Deus. Mas nós queremos coisa rápido.
mais coisas, nós já não entramos. Não é bom. Vamos entender isso agora. Não é nem um pouco bom. No Tiago 1, 14 até 15. Lê, por favor, minha irmã. Porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo tem concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter consumado, gera morte. Amém. Aí está escrito que nossas vontades que andam nos levando nos pecados. Quando você tem a vontade, nossas vontades é que nos levam no pecado. Ou eu quero ter dinheiro. Se você quer ter dinheiro, tem que trabalhar. E não tem que tirar um homem que vai começar a me dar dinheiro. Se eu quero dinheiro, não posso ir roubar. E aí está a dizer aqui muito bem. Por causa dos nossos pecados, nós até vamos aí até no quimbandeiro, roubar a mãe, roubar o pai. E ele disse muito bem o que está acontecendo nos últimos tempos. Nós todos fizemos isso aqui. Nós todos. Aqui não tem nenhuma pessoa que eu estou vendo que não faz isso. Primeiro Timóteo 6:9, por favor. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Amém. Nós vamos esperar aquele que é de Deus, ou vamos esperar por causa de o Daniel falou, oh meu irmão, vem aqui, é o seu, como é que nós vamos ficar ricos? Vamos esperar aquele de Deus, não? Sim. Mas aqui está muito bem escrito que aquele de Deus tem que nos esperar mesmo, porque tentação não vai faltar. Então no tempo da tentação vamos fazer o quê? Eu perguntei à família de Kimalungu, no tempo de tentação, se nós vamos fazer o quê? Vamos seguir a Deus. Deita teus pés embaixo e começa a orar. Pai, por quê? E ora para o outro ora para o outro ora para o outro. Aqui não tem criança. O outro ora para o outro. O outro vai orar para quem? O outro vai orar para o outro. Assim vocês vão ver, não é 5 anos essa família aqui vai levar fruta. Tem muitas aqui lá dentro, ainda não estão a acreditar. É normal, mas vão acreditar. Vão? Acreditar. Eles vão? Acreditar. Porque Deus é justo. Essa família aqui passou várias coisas. Muitas coisas aconteceram. Mas para Deus aquelas coisas são pequenas. Não é nada. Amor. Mete um amor no primeiro lugar. O outro ama o outro ama o outro. Para ter problema, se juntam mesmo. Se uma pessoa está a faltar 200 kwanza e o outro tem 1000, tira mesmo aquele assim, até se bate
como ele dá, vocês vão ver e vão receber mais daquilo. Porque o tempo chegou que aquele que tem, vão lhe dar mais do que aquele que ele tem. E aquele que não tem, vão lhe tirar também aquele um pouco que ele tem. Mas vão entender também isso depois. Mas eu estou a trabalhar convosco, vocês todos que estão aqui. Eu estou a trabalhar convosco. Eu já falei, eu estou bem à frente. Vamos continuar dessa coisa de quimbandeiro, porque é muito, muito importante. Nessa terra aqui tem anjos nessa terra. Tem profetas a não ver longe. Cada pessoa estão entrando naquelas casas ali. Nessa família ali, como nós estamos aqui assim. Aquela pessoa vai morrer. Basta aquela pessoa entrar naquelas casas ali. Aquela pessoa vai morrer. Tem grande problema nessa família aqui se tem lá feiticeiro lá dentro. Aquele feiticeiro pode trabalhar um pouco. Tem muito tipo de feitiço. Tem feiticeiro que entra no quimbandeiro por causa de dinheiro. Tem feiticeiro que nunca quis saber de que são feiticeiros, se meteu lá dentro. Entrou. Tem feiticeiro assim, tão utilizado já desde muito tempo, quando ele quer nascer, não sabe até que ele é feiticeiro. Tem feitiço de coração, só que tem coração duro. Tem feitiço que as pessoas que têm aquele coração duro estão a fazer magia, outras as pessoas para você ficar também só como eles. Tudo aquele é feitiço. Tem feitiço mulher, tem feiticeiro homem. Lá fora ali tem feitiço, vocês podem ver assim mesmo nas estradas, as pessoas estão vendendo feitiço. Tem feiticeiro nas igrejas. Basta te meter mão. Acabou, tua vida nunca vai ficar mais bem. Mulheres que vocês costumam gostar ali lá fora. Oh, essa é minha dama, essa é minha dama. Aquela dama sabe muito bem coisa que ela está fazendo. Vai te tirar muitas idades. Vai te fazer para a tua família, você não gosta mais da família. Mesma coisa com a mulher, a menina, vamos falar assim, porque são maior, muitas meninas que isso acontece. Vão tirar um homem. Basta namorar com aquele homem, ficam cabeça já mesmo. Costuma estragar. Tem muito tipo de feitiço. Tirar uma pessoa, vocês ficaram com ela, falar que vão ficar com ela na vossa vida. Famílias deles não são bons. Nas famílias não faltam feiticeiros. Não todas as famílias têm feiticeiro. Cuidado. Vamos ler. Lucas 12, 20, por favor. Contudo, Deus lhe diz, insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Lê mais alto, por favor, para a pessoa ver essa passagem. Olha aqui, aconteceu com a pessoa que entrou no quimbandeiro. Contudo, Deus lhe diz, insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Lhes falaram, burro! Tu vieste aqui? Vieste aqui! Mas eu estou vendo que tu és um filho de Deus? Não, eu estou precisando, meu filho está doente. Não, eu vou ficar rico. Burro! Que estão lhe falar nesse capítulo? Quem é? Quando você vai falar, eu quero assim, que vai te ajudar mais para você sair lá. Quem é que vai pagar para todas as coisas que tu és feito na tua vida? Quem? Acabou! Entraste? Aonde? No queimadeiro? Vai ir? Não. Tem aqui pessoa que já foi lá? Não. Não? Não. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Verdade? Vai lá. Ninguém sabe. Eu estou te falando, sofrimento veio mesmo.
mais crise de crise. Não vai agir? Por que não? Por que não vai agir? Porque eu confio num Deus vivo. O problema é, mas se uma pessoa foi, ele vai perder tudo. É como está escrito aqui no Lucas 12:20. O burro! Deus não costuma muito disparatar, mas aqui está falando burro! Quem é que vai pagar para isso que tu fizeste no antepassado? Estavas mentindo, gostar, amaste, estavas a roubar, falaste mal nos pais, fizeste muito mal, nós todos somos pecadores. Entraste mais do que bandeiro para fazer o quê? Ele vai te dar, vamos falar bem, vai te dar 5.000 kwanza, né? Depois vai te tirar mais daquilo. São mentirosos. E se vocês não são daquela forma ali de entrada, se Deus não me escolheu naquele caminho, não experimentam. Porque tem família, isso dá. Isso mesmo dá certo. Mas em outras famílias, isso não dá boa certo. E eu posso vos falar nessa família, isso não vai fazer boa nada se um de vocês for naquelas coisas. Temos também problema ali no lado dos mais velhos, outro deles estão a gritar bué. Mas a verdade é embora mais pequeno que aquilo. Aqui na Angola, um pássaro levou no outro pássaro. O pássaro levou no vizinho. Quando a mãe estava a fazer fuba, a mãe também fazia caiu fuba. O fuba também foi. Ratos levaram mais do outro lado. Foi na igreja do pastor Quintante. Quintante também começou a pregar. Não sabe, aquela mãe ali tem feiticeiro. Aqui se fala bué. Tem muita mentira e pouco verdade. É por isso no último tempo Deus falou que pessoas vão começar a ser destruídas. Eu estou precisando de pessoas que vão ser fortes nesse tempo aqui. Até que vai chegar aquele ano que eu dei. Vão levar o evangelho e vão levar, não é só o evangelho, vão levar toda a Angola e mais que Angola à frente. Eu quero para essa família ali levar fruta. Eu quero para outras aqui nadar mesmo numa boa casa. Para ter condições. Essa família não saiu daqui, saiu de mato. As pessoas que fazem essas coisas, eles todos têm um sinal. 1 Timóteo 4:1-2. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimento que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado. Se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Amém. Amém. Todos aqui entendemos, né? Entendemos? Entenderam? Não. Ainda não bem, né? Sim. Ainda não entendemos bem, né? Aqui tem mais um verso por cada coração das pessoas. Salmos 61. Não, 51. 7. Salmo 51. Purifica-me com hisopo, ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Para Deus vos purificar aqui, como estão aqui assim. Quem que está aqui que pode falar que não faz pecado? Ninguém. Mas
Mas aquela zona é, como nós estamos assim, sabemos que nós somos pecadores. Não é aquela forma ali que eu quero viver. O que eu ouvi, eu sou pecador, mas não passo até fazer pecado que pode me fazer nervoso no meu pai. Eu posso fazer nervoso na minha família. Tem uma pessoa que tem um problema com alguém, o tempo é agora de falar. Hoje vamos fazer um trabalho sobre isso. E isso vai acabar. Não fala com Aqui tem uma dificuldade que uma pessoa tem na vida que está precisando de pegar, ou uma pessoa de seguir, não está dormindo bem, ou uma pessoa está doente. Para falar agora, então você tem dificuldade? Pode falar. Aí levantou uma irmã. ok? Ela. Esse é o problema de quem é. Aonde? Mostra aí. Feito à frente. Yeah, aquilo tem que beber bué. Bebê que é assim. Dá ver outro aí, dá ver. Outro também. Tem que beber muito água. É, não está beber, tem que beber muito. Yeah, e a poeira daqui se lava só muito bem com a água. Você pode falar tudo. Fala agora, se tens um problema, fala agora. Não, aqui mesmo da Daqui família. da família. Mas falou que eu noto. Yeah, fala. Peço atenção de todos, por favor. Eu gostaria de falar algo que eu noto, né? Algo que eu noto na família. Mas antes disso, eu gostaria de dar um exemplo prático. A base disso, o que eu noto principalmente na nossa família, para nós, por exemplo, chegar nesse ponto, né? Dizem que nada acontece por acaso. Se nós estamos aqui, né? É para nós chegarmos a um acordo. Só não estou admirado porque que isso só vai acontecer agora. Mas se está acontecendo agora, é porque nada vem por acaso. Então, eu vou considerar isso uma oportunidade para mim poder falar o que acontece, o que eu noto e o que eu vejo. Pode falar, meu irmão. Primeiro eu gostaria de saber de uma coisa. Se nós tivermos um capim, só um fio de capim, e puxarmos, ele rebenta com muita facilidade. Mas se tivermos uma quantidade de capim junto e puxar, será que rebenta? Acredito que não. Não. Ok. Isso é o que está na nossa família. A nossa família é só um capim. Então aquilo se puxa e rebenta com facilidade. É assim que nós somos. Cada um é um capim, cada um puxa e rebenta do seu lado. Outra coisa, por exemplo, o balão, né, com ar aí dentro. O ar faz o retorno. Se encontrar uma folga, um furo, é daí onde sai o ar, não é? É daí onde sai o ar. Também é o que acontece na nossa família. Existe uma folga onde sai o ar. Né? Primeira coisa é que nós somos desunidos. Existe uma desunião. Por mais que
tentamos fingir que isso não acontece, por mais tentamos fingir que está tudo bem, mas isso me preocupa, e muito. Nós estamos desunidos, ninguém conhece ninguém, ninguém sabe como é que é, ninguém vive, ninguém sabe, cada um vive por si. Estamos juntos quando tem problema, quando tem festa, essa coisa existe. Outra coisa que eu notei, às vezes quando estão juntos, existe aquela lá no chegar, não comentou, passou, só está aí num canto com as pessoas que ele mais se entende, até que o problema terminar, se calhar não conversaram, não falaram. E existem pessoas que quando estão juntos, sempre discutem. Estão juntos, há complicação, não há entendimento, alguém vai sair daí nervoso, porque isso não existe. Mas pelo que eu saiba, do pouco que eu sei, é que onde existe uma desunião, o mal entra com muita facilidade. E se o mal está na nossa família, é por causa desse espaço que nós demos. Então não se apodera disso. Porque a nossa família é uma família muito grande. E é uma família que pode ser muito forte e ir muito longe. Mas por causa da desunião, por causa dessa desunião que existe, é mesmo só aí onde começou tudo. E o que acontece? Amanhã vai começar a surgir esse fulano. Imagina que nós não falamos com a família dos fulanos. Pronto, é nossa família, mas não nos entendemos, só estamos juntos quando é festa. Imagina que amanhã alguém começa a evoluir na vida, né? E depois começa, com esses problemas que já existem, começam a morrer pessoas na família. Então, está aí. Não está ali, a filha da tia fulana, aquele filho mesmo da tia fulana que agora vende carros, agora tem... É ele que está a matar. É daí, vai começar a sair acusado. Invejas entre os primos, ok? Vai começar a surgir essa coisa toda. Aí vai estar pior ainda. Enquanto essas coisas ainda não chegaram nesse extremo, enquanto isso ainda não chegou no extremo, a hora é essa de começarmos a prever rumo ao desenvolvimento, o que devemos fazer. Eu vejo exemplo prático em filmes, histórias, de famílias que são totalmente unidas. Até essa família tem uma empresa, a empresa está em nome da família, é uma família enorme. E todos funcionam na mesma empresa. Não é que não existem discussões, não é que não existem complicações, isso é muito normal, é natural. Mas é a família. Mas nós não. Várias vezes eu já reclamei assim, eu falei na mamãe, por que nós somos assim afastados? Por que isso acontece? Por que pessoas falando de tia fulana, nunca vi a tia fulana não se preocupa, não liga para saber. Isso aqui não é até às vezes, né? Teu nome? Moisés. Tá a ouvir o nome? É o que entrei no ele? Não. Hoje as pessoas também me falam a mesma coisa se eu sou o Éder, né? É o que entrei em ti? Ele é mais velho. Ele é mais velho de outros mais velhos. Mas para vocês verem, para ele falar essas coisas, ele tem uma coisa que é mais grande, que não é todas as pessoas que têm aqui. É o coração. O coração dele. É o coração que o pai de cima está a procurar. Nós estamos procurando mais das pessoas assim. Vocês vão ver, aqui ninguém mais vai ter fome. É o que eu falar. Pode ser da mão? Tá bom. É o que eu falar. O que essa família tem que fazer? É o que eu falar muito bem com todos os problemas que passou na família. Nós, os bacongos, sempre temos um grande problema que nós não falamos, estamos discutindo tudo. Tem uma menina em casa. Tenho que falar muito bem. Eu não vou falar que tem homens, existem homens lá fora. A menina está aí na escola. O pai só está vendo a menina na cara. A mãe também não da casa, ali fora. Quando vai chutar aquela menina, o que vai acontecer com aquela menina? Cabeça estraga mais. Esse é o problema de todos os bacongos. Eu tenho que conversar com as mães, com os pais. Não é toda pessoa que tinha vindo por causa dos problemas que tem nessa família. Eu tenho que explicar como é que nós podemos voltar a ser forte. E nessa vez aqui vamos ser fortes de verdade.
por isso, para mim, eu vou falar, o pai e as mães, onde vai dar muito valor neles. Eu quero a juventude. A juventude? A juventude. A juventude? A juventude. Eu quero a juventude. Eu quero para a juventude trabalhar. Eu quero para a juventude levar essa palavra à frente. E eu estou pensando que pessoas que têm um coração, as pessoas que vão mesmo gostar mesmo de sofrer por causa da palavra. E Deus Jesus vai escolher. Deus Jesus vai visitar cada um de vocês que vão trabalhar comigo. E começou agora. Eu falei, a pessoa que vão ir pedir na outra pessoa desculpa, todas as coisas ficam anuladas. Roubei o outro. Ele sozinho sabe mesmo que ele roubaste. Mas quando você vai falar desculpa, porque ele já sabe que ele roubaste. Ele vai falar, tu és mesmo meu irmão. Mas se nunca falaste aquela desculpa e por que tens de tirar aquela coisa, ele sempre vai falar, esse meu irmão é um gato. Esse meu irmão é um gato. Outras pessoas que estão a roubar os outros. E outros estão a roubar os outros. É por isso que confusão entra nas famílias. Quando vou tirar uma coisa que não é meu, é normal que vão vir à noite, vão vir tirar, vão vir perguntar aquelas coisas. É normal que aquela amiga vai falar, aquela ali até vai ver capaz de cair só assim, uma coisa mais vai acontecer. Mas Deus é justo. Eu estou aqui na conversa, não tem muito tempo, porque pode se fazer mais um outro tipo de trabalho. Eu fui uma fica atrás, nós vamos mais continuar a fazer um outro tipo de trabalho. E não tem muito tempo. Moisés, né? O Moisés, quando o Espírito vai, pode conversar mais. Já? Podemos conversar e é muito tempo. Nós vamos no 1 Coríntios 10, 12 até 13. Deus é justo. Eu estou vendo aqui as pessoas que vão cumprir, porque eu sei que vocês vão cumprir as coisas. Eu ouvi um falar muito bem. Vão nas famílias, vão pedir desculpa a todas as coisas que aconteceram. Vocês vão ver que se as famílias não receberam aquela desculpa, sabe, se aquele amor não está mais muito, vocês vão ver todas as coisas, vai ser anulado. O Moisés falou grandes coisas aqui. A separação traz sempre maledições, traz sempre mau pensamento. Se tens um inimigo, vai perto dele para você saber que coisa que ele está fazendo. Não foge. Como é que você pode ser mais de família? Ou aquela é minha família, mas está de passação assim. Aquela é minha família, mas está com certeza. Está com certeza falar, aquela não sabe a família dela, não sei assim. Mas é tua família, é teu sangue. Família é sangue. E toda pessoa grande volta na família dele para lhes consolar. Pode ler. Assim, aquele que julga estar firme, fixe, para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação, e não fosse comum aos homens. Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Amém. Quando vocês não estão a conseguir mais, meu irmão, aqui não estamos lá fora. Não estamos lá fora. Está entendendo? Nós aqui não estamos lá fora. Não, trocam de lugar. Separe. Vai naquela. Yeah?
Quando você quer conversar as coisas, yeah? Tem muito tempo para conversar. Ele me perguntou, onde falei que depois pergunta ao irmão, eu não disse. Fica calmo, por favor. Vai na sala. Tem sempre no lugar do espírito, tem sempre um espírito maligno. Sempre, sempre, sempre. E não é bom. Se eu estou aqui para as coisas de profecias de espíritos, vou já falar há muito tempo. Sim. Mas não é bom. Quando eu estou falando isso com toda a força, porque isso é uma coisa, yeah? As pessoas devem meter no coração deles. Yeah? A família vai começar a receber revelações, vai começar a receber chamadas, cada um de vocês vai trabalhar, mas onde tem espírito de bom, também tem espírito de mal. Eu estou só vos fazer explicar, estou vos dar essa explicação que me chamaram. Como me chamaram, não entra na casa de Quimbandeiro. Deus falou, no tempo de tentação, quando vem, no tempo de sofrimento, quando isso vem, Ele não vai nos deixar cair, mas vai vir nos ajudar. Quando as nossas pertences acabam, Ele vem nos ajudar. É isso que Ele falou muito bem no 1 Coríntios 10, 12 até 13. Ele disse no Mateus 18, 6 até 10. Nenhuma pessoa para estragar, para vir interromper outra pessoa. Pode ler, para nós já ir no fim. Mateus 6, 18. Ninguém ouviu. Mateus 18, 6 até 10. Pode ser. Pode ser. Mas se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor seria amarrarem uma pedra. Melhor seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Até 10. Ai do mundo por causa das coisas que fazem tropeçar. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daqueles que por meio de alguém elas aconteçam. Se a sua mão ou seu pé o fizerem tropeçar, corte-o e jogue-o fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que tendo as duas mãos ou os dois pés ser lançado no fogo eterno. E se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o e o jogue fora. É melhor entrar na vida com um só olho do que tendo os dois olhos ser lançado no fogo do inferno. Cuidado para não desprezarem um só destes pequeninos, pois eu lhes digo que os anjos deles nos céus estão sempre... Tá bom. Até 10. Para. Amém. Amém. Até 9. Nós entendemos que? Entendemos que se um outro levar um outro no mau caminho, Deus não vai gostar. Ele não vai gostar nem um pouco. Ele disse, vou falar mais. Se viste que não estás conseguindo mais, é mais bem se você... Posso falar como é? Se você mesmo ficaste uma pessoa que não estás mais a andar, que se você... Como é que eu posso dizer? Levaste outra pessoa no mau caminho, dessa família aqui. E lá fora também a mesma coisa. Se uma pessoa veio entrar nessa família
pessoas que vão casar, pessoas que vocês vão comer, nos lugares que vocês costumam ir rezar. Se outras pessoas querem entrar nessa família aqui com um mau espírito, é mais bem para ele se ele não entrou com... Como é que eu vou dizer? Se ele vos deixou em paz, porque não é nada bom. Aquelas coisas vêm nos anjos e profetas, chega até na minha cama. Só tenho que se dizer uma vez só embaixo e falar vem! E vão ver, vocês vão ver, nem um segundo aquela pessoa vai morrer. Eles nunca me atacaram. Eles sabem por quê. Eu não tenho medo de feiticeiro, porque para mim eles estão fazendo o trabalho deles. Mas coisa que eu estou vendo aqui é mais grande que isso. O Moisés estava lá, tem falado muito bem, que tem um trabalho que tem que se fazer aqui. A união. Desculpa com desculpa com desculpa com desculpa. Amor. Você é quem? Ah, você é filho de cão assim? Vamos comer coisa. Amor. A família é grande. Vocês são o templo de Deus. O templo de Deus não é uma igreja. Aqui não é o templo de Deus. Aqui não é lá que nós estamos. O templo de Deus é vossos corpos. E o Deus, próprio Deus, quer utilizar vossos corpos. Quero vos dar anjos. Quero vos dar profetas nos vossos corpos. Eu não trouxe dinheiro. Eu não trouxe carros e casas. Mas eu trouxe o Espírito Santo e a sabedoria. A pessoa que vai receber isso vai levar fruta. Vamos ler. 1 Coríntios 3, 16 até 17. É 17. 3, 16, 17. 1 Coríntios 3, 16 até 17. Vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Amém. Amém. Entendemos, né? Eu penso que nós entendemos, né? Não estamos mesmo com aquele fé, mas eu sempre falo, se não querer ter aquelas pessoas ali, quando isso vai acontecer, não tem, aquelas pessoas são aquelas pessoas que vão me falar mesmo, desculpa, eu não tinha pensado que vai acontecer assim. E depois eles também vão saber que a pessoa que tinha que falar com eles é o é pois Deus é justo nas todas as coisas que Ele faz. Outras pessoas queriam ouvir coisas que nós ouvimos aqui. Se isso não é de Deus, isso não vai acontecer. Mas se isso é de Deus, vai acontecer. Vai acontecer. Nós estamos vendo pequenas coisas já estão acontecendo. A partir de agora, pequenas coisas estão já acontecendo. Estamos no meio, estamos juntos, estamos se pegar, tipo, somos mesmo já uma pessoa. Então quem é que vai vir à frente? E Deus vem sempre devagar. Vamos casar, vamos estudar, vamos trabalhar,
sofrimento vai vir, sofrimento vai passar, pode ser que outros vão morrer, outros vão ficar, mas sejam firmes nesse trabalho, porque eu vou falar à frente, os Quimalungo vão mudar muitas coisas. A partir de 5 anos vocês vão ver que muitas coisas vão mudar aqui. Muitas coisas. Está aqui o meu pacto convosco, que meu pai tem me dado comigo. Nós todos vamos repetir a coisa que eu vou falar. Meu Pai, meu Deus. Meu Pai, meu Deus, Purifica meu coração. purifica meu coração. A partir de hoje, até o fim da vida. A partir de hoje até o fim da minha vida. Entra no meu corpo. Entra no meu corpo. Manda anjos e profetas para me utilizar. Manda anjos e profetas para me utilizar. Eu pedi perdão nas todas as coisas que eu fiz aqui na terra. Estou a pedir perdão em todas as coisas que eu fiz aqui na terra. Todas as pessoas, todos os animais, E todos os animais. e todas as outras pessoas que não conhecem. E no anjo do céu também. E o anjo do céu também. Vamos levar essa palavra até no teu trono. Para levar essa palavra até o teu trono. Desculpa e socorro, Pai. Desculpa e socorro, Pai. Me dá de comer, Me dá de comer, me dá de beber, me dá de beber, me dá dinheiro, me dá dinheiro, me dá de dormir, me dá de dormir. me dá uma família que eu quero. Me dá uma família, Me dá um bom homem, me dá um bom homem, uma boa mulher, uma boa mulher, crianças, crianças. tudo isso que meu coração quer. Tudo isso meu coração quer. A partir de agora até no fim. A partir de agora até o fim. Eu nunca vou te trair, Eu nunca vou te trair. nunca vou entrar na casa de Quimbandeiro. Nunca vou entrar na casa de Quimbandeiro. Quando eu vou fazer isso, eu vou ser morto. Quando eu fazer isso, eu serei morto. Mas se eu estou sofrendo, Pai, Mas se eu estou sofrendo, Pai, por causa de ti, porque você é justo, por causa de ti, porque você é justo, eu sou Quimalungo. eu sou E Quimalungo. o Pai vai me ajudar. O Pai vai me ajudar. A partir de hoje, A partir de hoje, até no fim. até o fim. Purifica meu coração, Pai. Purifica meu coração, Pai. Esse sangue para tornar sua. Esse sangue se torna seu. Pai, por favor, Pai, por favor, ajuda-me. ajuda-me. Eu conseguir tua missão. Eu consegui a tua missão. Ajuda-me na escola, Ajuda-me na escola, na estrada na estrada e com todas as coisas que está nesse mundo. e com todas as coisas que estão nesse mundo. Pai, por favor, faz esse pacto comigo. Pai, por favor, faz esse pacto comigo. Para eu ter um coração bem leve. Eu tenho o coração bem leve. Eu conseguia chorar em ti no tempo de Mali. Eu não consegui chorar em ti em tempos maus. Pai nosso que está no céu, Pai nosso que Estás no céu. Santificado seja o seu nome. Venha o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes em tentação, mas livrai do mal.